Boa noite a todos, bem-vindos ao quarto SIAB, Seminário da Indústria Aeroespacial Brasileira, que é promovido anualmente pelo EIMI, Information Management Institute. O EIMI é uma associação de profissionais formadas em 2017, cujo objetivo é não deixar que a expertise acumulada ao longo de décadas de atuação nas indústrias aeroespaciais se perca, e colocar essa expertise à disposição da sociedade, seja em novos profissionais, outras entidades, empresas, enfim, vários projetos. Hoje à noite gostaria de dar minhas boas-vindas ao Major Alexander Mello, do IFI-CTA. Major Belo nos ouve, boa noite. Boa noite, ouvindo bem, Gustavo. Boa noite Muito a todos bom. que acompanham aí nosso seminário. Muito bom. Bom, a nossa programação hoje, o tema do SIAB desse ano, trata da indústria aeroespacial, integração regional e infraestrutura. A aviação regional ela vai ter uma importância crescente na retomada de desenvolvimento do Brasil, e esse setor ele pode ser suportado fortemente pela ampla base tecnológica, ampla base industrial formada ao longo de décadas na indústria aeroespacial brasileira. Eu gostaria de agradecer, antes de começarmos a apresentação do Major Mello, o Instituto Invoz, de São José dos Campos, a Aerospace BR, também daqui de São José dos Campos, e a Wings Consultoria, do Rio de Janeiro, pelo apoio prestado na preparação desse evento. Esse evento, normalmente, ele ocorre presencialmente no Parque Tecnológico aqui de São José dos Campos, e nós cobramos um ingresso simbólico visando o apoio a alguma entidade da nossa região. Como esse ano, devido à pandemia, temos que realizar esse evento de forma virtual, nós fizemos um acordo com duas entidades aqui de São José dos Campos, o Instituto Brans, um instituto que se dedica a atividades educacionais, atividades de formação de juventude, e também ao GAPC, Grupo de Apoio a Pessoas com Câncer. E eu peço a quem puder que procure no nosso site o código QR ou vá ao site dessas entidades e faça uma contribuição. Bom, sem mais delongas, vamos começar a apresentação. Esse ano de 2021, nós temos a celebração dos 80 anos da Força Aérea Brasileira. E a Força Aérea Brasileira, ela, assim, é uma força que nasceu combatendo, na verdade, ela foi formada já no incêndio da Segunda Guerra Mundial, mas passada a Segunda Guerra Mundial, ela se dedicou e se dedica ainda fortemente, isso é parte do, vamos dizer assim, do DNA da força, né? A formação da base industrial brasileira com um sucesso amplo reconhecido no Brasil e no mundo. Hoje nós temos a terceira maior fabricante de aviões comerciais do mundo e uma indústria aeroespacial que é reconhecida em todos os cantos do planeta Terra. Hoje, então, nós vamos ter conosco o Major Alexander Mello, do Instituto de Fomento e Coordenação Industrial do DCTA, né? E vai nos falar sobre o mapeamento das capacidades tecnológicas da indústria aeroespacial. O Major Mello ele é formado em Engenharia Elétrica, ele possui MBA em Gestão Estratégica pela PUC de Minas Gerais e fez especialização em Administração Pública e Emprego da Força pela Universidade da Força Aérea, onde ele atualmente faz mestrado em Ciências Aeroespaciais. Major Mello, ele atualmente exerce o cargo de chefe da Divisão de Desenvolvimento Industrial no Instituto de Fomento e Coordenação Industrial. Eu estendo aqui também o meu agradecimento ao Coronel Magalhães, diretor do IFI, pelo apoio, pela atenção ao nosso pedido de palestra pelo Major Mello. Major Mello, boa noite. Boa noite. Eu vou compartilhar aqui a minha tela, né? E ter a honra aqui de poder compartilhar um pouco com os senhores nossa experiência aí e as nossas iniciativas no Instituto de Fomento e Coordenação Industrial. Ok? Então, mais uma vez, boa noite aí a todos que nos acompanham aqui
nesse nobre evento. Para nós do IFI é uma honra muito grande poder estar aqui compartilhando um pouco do nosso trabalho e das ações que a Força Aérea, por meio do DCTA, tem desenvolvido em prol da indústria nacional. O tema aqui nós podemos falar sobre o mapeamento das capacidades da indústria aeroespacial. Esse é um trabalho que nós estamos desenvolvendo. E para começar a falar desse tema, né, já fui aqui apresentado, eu queria resgatar um pouquinho assim da nossa história, dizendo que tudo que nós temos hoje, nível de indústria aeroespacial, começou da visão, né, do Marechal Casimiro Montenegro Filho, e dentro da sua visão, né, de ter uma indústria aeronáutica brasileira, nacional, ele trouxe aqui, né, o professor Smith e elaborou um plano, né, chamado Plano Smith. E esse plano, conceitualmente, ele está sustentado num trinômio, né? Ensino, temos o ITA, pesquisa, diversos institutos, e produção. O IFI, então, é a parte desse trinômio, né, que a Força Aérea desenvolve ali dentro do DCTA, que cuida justamente do fomento e da coordenação industrial. Não precisamos aí falar, por exemplo, dos resultados desse trinômio com a própria Embraer e depois todo o cluster e todas as demais empresas que surgem ao redor. Nesse seu trabalho aí de fomento e coordenação industrial, o IFI presta serviços aí de tecnologia industrial básica em diversas áreas, destaca aí a normalização, metrologia, inclusive vamos ter aí na semana que vem nosso seminário de metrologia aeroespacial, CEMETA, podem ter mais informações ali na página do IFI. Também certificação de projetos e produtos e a coordenação industrial, que é o que eu vou especificamente mais falar aqui. Todo esse trabalho do IFI, em prol da indústria, ele é extremamente estratégico para o país e encontra-se totalmente alinhado com a nossa própria Política Nacional de Defesa, usando aqui a versão 2020, caminhada ao Congresso no ano passado, onde o terceiro nosso objetivo de defesa é promover a autonomia tecnológica e produtiva na área. Destaco aí também que a Estratégia Nacional de Defesa, que é como nós vamos colocar isso em prática, prevê a promoção da sustentabilidade da cadeia produtiva da base industrial de defesa. Isso se desdobra em diversas ações, né? Por exemplo, estimular projetos de interesse, principalmente envolvendo aí produtos e tecnologias de uso dual, promover as exportações das empresas nacionais, principalmente aquelas ligadas à defesa, ações estratégicas que visem aumentar o conteúdo local dos produtos. Temos aí a ação também de aprimorar o modelo que a gente chama aí de tríplice hélice, né? A integração entre governo, academia e as empresas, e promover a integração do setor de defesa nessas áreas aí que o IFI atua fortemente, né? Metrologia, normatização, certificação de produtos. Então, observem que o trabalho, né, que nós temos buscado desenvolver, ele é totalmente estratégico para o nosso país. E para executarmos esse trabalho estratégico tão relevante, nós precisamos de ferramentas adequadas, né? Então, hoje, nós estamos desenvolvendo, né? Ainda está numa fase de desenvolvimento, não está concluído, mas já está operacional, essa ferramenta chamada CIFI-AER, né? É um Sistema Integrado de Fomento à Indústria Aeroespacial. Totalmente desenvolvido, concebido e desenvolvido no nosso instituto, né? Então, a gente vai fazer aqui uma breve, né, apresentação aí do nosso sistema aos senhores. O que é o CIFI-AER? O CIFI-AER é um sistema de informações gerenciais, né?
Então, o IFI, hoje, ele conta ali com um cadastro de aproximadamente 1.200 empresas, mas ainda é um cadastro que ainda não está no suporte de papel, a gente tem aí planilhas e uma série de coisas, mas a ideia agora com o CIFIA é que esse cadastro ele seja automatizado, já está sendo, e ele possa, através desse sistema de informação gerencial, fornecer informações estratégicas, já que, como nós vimos aí, a nossa atividade de fomento da indústria é totalmente estratégica. Então, ele fornece informações para as políticas de defesa, para a política de inovação, somente ligado à área aeroespacial, desenvolvimento da base industrial de defesa, fornece informações gerenciais para a política de offset. Então, todas essas políticas públicas de desenvolvimento da indústria aeroespacial, elas precisam de informações confiáveis, adequadas, para que elas sejam implementadas da melhor forma, né? Avaliadas, monitoradas e melhoradas a cada momento. O CIFIA está estruturado no conceito de capacidades tecnológicas e que isso está alinhado com a nossa diretriz de planejamento baseado em capacidades. Então, planejamento da própria Força Aérea, né, das Forças Armadas em geral, orientação do Ministério da Defesa, um planejamento baseado em capacidades. Então, o sistema ele vai trabalhar justamente em cima dessa ideia de capacidades tecnológicas. Ele é alimentado, então, pelas empresas do setor aeroespacial. Como eu disse, hoje nós temos aproximadamente cadastradas no IFI 1.200 empresas. São todas as empresas do setor que possuem atividades na área espacial, seja aí, nesse caso, comércio, importação, empresas de transporte aéreo, aeroclubes, enfim, todas as empresas, manutenção, todas as empresas que trabalham, que atuam no setor aeroespacial, elas são e podem ser cadastradas no IFI. Esse cadastro, ele nos auxilia a trabalharmos junto com o Conselho Fazendário para que essas empresas elas recebam um benefício fiscal, redução da alíquota do ICMS para 4%. Então, dependendo do estado aí, você vai, né, aqui em São Paulo, se não me engano, 18%, você vai reduzir para 4%. Então, esse cadastro é importantíssimo para que as empresas usufruam esse benefício. Depois, nós temos ali, dentro dessas 1.200 empresas, aproximadamente 600 empresas que são indústria e manutenção. Essas aproximadamente 600 empresas, elas figuram, então, no nosso catálogo de empresas do setor aeroespacial, chamado CESAER. Também são empresas mobilizáveis, né? Contribuem para a mobilização nacional. E, dentro desse escopo, nós temos aí algumas empresas que nós fazemos uma análise um pouco mais apurada dentro do sistema, que têm capacidades tecnológicas de interesse estratégico ou são classificadas, têm produtos estratégicos de defesa, por isso recebem o selo de empresas estratégicas de defesa, são elegíveis aí ao regime tributário, um regime tributário especial, o RETID, e também empresas que podem ser candidatas aí a ser beneficiárias de projetos de offset, de compensação tecnológica, industrial ou comercial, recebendo transferência de tecnologia, subcontratação nas aquisições que o Comando Aeronáutica faz, enfim. Então, todos esses dados, eles alimentam o nosso sistema ali, e a partir dessas informações, então, os principais produtos são o nosso catálogo de empresas do setor aeroespacial, a relação de empresas candidatas à redução de ICMS e áreas de interesse e necessidades tecnológicas da indústria que vão alimentar o nosso Estado-Maior e poder ser atendidas aí por políticas públicas para satisfazer ou apoiar a solução dessas necessidades. Bom, como se cadastrar, né? Como a empresa pode se cadastrar no CIFIA-Air?
Bem, meio mais direto ali, você pode acessar direto a página do IFI, né? www.ifi.cta.br, e logo na página ali inicial, você vai encontrar o campo ali, CIFIAE, cadastre sua empresa, né? Esse cadastro também pode ser feito pela plataforma .gov.br, né? Você chegar ali na plataforma.gov.br, serviços, lá vai ter também a opção cadastrar empresa no catálogo de empresas do setor aeroespacial. Mas eu creio aí o caminho pelo site do IFI é o caminho mais direto para o cadastro da empresa, né? Clicando lá, você vai para essa tela onde você vai poder, primeiro você cadastra o usuário, né? O usuário se cadastra ali e depois esse usuário ele vai receber um login e senha e vai passar então para poder cadastrar a sua empresa. Ele vai cadastrar a empresa, o usuário realiza o seu próprio cadastro como o representante ali da empresa e depois a empresa pode cadastrar outros funcionários para alimentar o sistema, aí dependendo do módulo ali do sistema que ele estiver trabalhando, se é com offset, se é com capacidade tecnológica, um modo mais ligado à parte comercial da empresa, ele vai poder cadastrar diversos funcionários para atuar ali. Tá? Então, essa é uma visão geral aí do nosso sistema e um grande avanço, e as empresas já têm dado um retorno muito positivo, né? Já temos aí aproximadamente 200 empresas que já se cadastraram no sistema. Nossa ideia é que até o final do ano todas essas 1.200 empresas já estejam cadastradas. É que anteriormente você precisava, a empresa ela precisava mandar pelo correio, né, a sua documentação, preenchia um questionário de 13 páginas, né, um QAE, que é um questionário de análise empresarial, ele preenchia, mandava isso pelo correio, juntamente com uma série de documentação reconhecida pelo cartório, em cartório e tudo. Agora, diante daí da nossa lei de desburocratização, agilidade no atendimento aos usuários, né, do serviço público, hoje a empresa ela se cadastra e ela já pode fazer o upload da sua documentação toda direto no sistema. Então não precisa mais mandar nada pelo correio, ela faz o upload, no próprio sistema ela recebe ali já um feedback de como está a análise da documentação dela, cadastra o seu representante legal. Isso é um grande ganho para essa comunicação entre o Estado, né, o órgão, o governo, as Forças Armadas, nesse caso, e as empresas do setor. Ou seja, todas as empresas podem, de uma forma bem ágil agora, interagir. E dentro desse cadastro, né, que a empresa faz, colocando esse seu dado, nós também conseguimos fazer aí o mapeamento da participação das empresas em ações do Estado, né, para o setor. Então, isso nos ajuda a monitorar, a avaliar e a melhorar as políticas públicas de desenvolvimento industrial. Então, a empresa, ela coloca ali no sistema os programas governamentais que ela tem participado, ela vai colocar, se ela participou, por exemplo, do programa FX2, né, do Gripen, do KC, enfim, se ela participou de alguma aquisição dessa, se ela se envolveu em alguma aquisição dessa, a gente consegue ver o impacto desses grandes projetos de defesa nas indústrias, tanto as grandes quanto as pequenas. Também, se a empresa recebe algum benefício, né, como, por exemplo, o convênio do ICMS, de redução, retaero, retídio, algum incentivo fiscal. E tudo isso permite, então, que nós consigamos avaliar, né, como essas empresas têm lidado aí com essas ações do governo, essas ações de política pública. Um outro campo bastante importante é o que fala sobre planos futuros, né? O que a gente consegue aí? Nós conseguimos mapear os planos da indústria de interesse estratégico. Então, só abrindo aqui um parênteses, né? Esses dados todos são dados sigilosos, eles são restritos à equipe de analistas do IFI, né? Então,
o que a empresa coloca no CIFIA é visto especificamente pela equipe do IFI, não são dados disponibilizados de forma geral, né, e restrita. Qual é a grande vantagem? Nós conseguimos, assim, então, mapear os interesses, as áreas de necessidade que a indústria tem para que ela consiga tocar um projeto que ela apresentou. Então, ela coloca ali planos dela, não precisa ser nada detalhado, um projeto detalhado, mas ela tem planos, como ela pretende, qual é a área que ela pretende atuar, e isso tudo nós mapeamos junto com o levantamento de interesses da indústria, e isso alimenta uma coletânea que existe no Estado-Maior da Aeronáutica de interesses da indústria nacional. Essa coletânea de interesses, ela vai alimentar aí as nossas negociações, por exemplo, de offset. Então, se nós temos ali uma aquisição, e nessa aquisição no exterior, pela nossa legislação atual, acima de 50 milhões de dólares, nós temos que exigir compensação tecnológica da parte estrangeira, tecnológica, industrial ou comercial. E aí, no próprio edital, a gente coloca as áreas de interesse para essa compensação. Então, sabendo o que a indústria precisa, né, de um modo geral, nós conseguimos exigir compensações mais alinhadas com as necessidades e com os planos da nossa indústria. Então, é um campo bastante importante de ser preenchido. Estamos falando aí bastante em capacidade tecnológica, né? Então, eu vou gastar aqui uns minutinhos só para trazer o entendimento do que nós estamos falando quando nós falamos em capacidade tecnológica. Nós estamos amparados aí na teoria de acúmulo de capacidades tecnológicas, principalmente trabalhado aqui no Brasil pelo professor Paulo Figueiredo, da FGV, mas temos bastante pesquisadores no próprio IFI e no ITA, né, que trabalham essa questão. Então, a capacidade tecnológica que nós nos referimos são os sistemas técnicos e físicos da empresa, tipo equipamentos, bancos de dados que ela possui, softwares, sistemas de produção. Existe o componente organizacional ali, as rotinas de trabalho, os procedimentos internos da empresa, a parte de capital intelectual, capital humano da empresa, então é a experiência dos seus funcionários, os talentos e os próprios produtos e serviços da empresa, né? Essas capacidades tecnológicas são divididas aí em capacidade de produção, nível avançado, um nível mais básico, e capacidades de inovação, né? Nível intermediário, nível básico, um nível avançado e até mesmo uma fronteira internacional. Então, essas capacidades, elas são, a partir do que os dados que a empresa alimenta no sistema, a gente consegue identificar essas capacidades e percebemos qual o gap que existe, por exemplo, entre a necessidade estratégica de uma determinada capacidade tecnológica e o que existe na nossa indústria hoje. Podemos trabalhar mais inteligentemente, atuando justamente em cima desses segmentos, né? Então, essa visibilidade da capacidade tecnológica ela é bastante importante, até para que a gente possa ter mais capacidade tecnológica inovativa, que é aquilo que a gente mais busca, e a capacidade aí de trazer melhorias para as tecnologias, incrementos tecnológicos e até mesmo tecnologias de inovação disruptiva, aí, novas tecnologias que podem surgir. Então, esse é o escopo do nosso projeto, vamos dizer assim, do CIFIA Aero. O coração dele é mapear essas capacidades, desde sistemas de gestão que as empresas usam, sistemas de gestão da cadeia de suprimento dela, enfim, o investimento na questão da inovação, e todos esses dados podem alimentar as instâncias superiores para uma política pública de maior impacto para a nossa indústria. Então, dentro lá do sistema, nós temos lá o campo de capacidades, onde a empresa pode colocar os seus processos, né? Então, ela coloca ali tanto seus processos internos quanto os terceirizados. Isso nos ajuda a
fazer a coordenação da cadeia, né? A área de atuação, importante, ali ela pode colocar os seus equipamentos, ferramental, a gente identificar a dependência de equipamentos, por exemplo, externos, que precisam ser importados, isso tudo nos dá a visão do quanto nós temos de autonomia tecnológica num determinado processo ou num determinado produto. A gente tem ali o campo para a empresa colocar os seus produtos, esses produtos podem, né, ser divulgados, se a empresa assim o desejar, no CESAE, uma divulgação tanto no Brasil quanto no exterior, uma divulgação para a própria força, para as Forças Armadas de um modo geral, mas o grande ganho aí a gente vê essa divulgação no exterior. E dentro dessa ideia do produto, né, a gente consegue mapear ali a própria cadeia, podemos ver ali os links, né, de fornecedores estratégicos, podemos ver quanto de fornecedor um produto estratégico de defesa tem para tentar aumentar o conteúdo local desses produtos estratégicos de defesa e tornar aí a nossa defesa e o nosso país um pouco mais autônomo tecnologicamente. Então, toda essa gama de informações, vocês percebem que viram um imenso banco de dados para que a gente possa trabalhar aí de forma mais inteligente. Dentro do sistema, eu quero ressaltar isso, eu acabei de mencionar, que nós temos um sigilo de todas as informações que são colocadas no CIFIA-E. As informações são tratadas diretamente pela equipe do IFI e nós emitimos ali, talvez, relatórios para os órgãos superiores, análises, pareceres técnicos, tá? Agora, o público em geral, o que recebe do CIFIA-E, né? Então, dentro do próprio CIFIA-E existe um módulo chamado divulgação. Então, você clicando nesse módulo de divulgação, você vai dizer o que você quer divulgar. Você praticamente vai montar uma página. Você vai colocar ali o logo da sua empresa, fotos que você quer, e a descrição, como você quer que sua empresa seja vista, você mesmo vai poder preencher isso, inclusive em inglês, para que isso gere uma foto, né, da sua empresa, uma página da sua empresa dentro do catálogo CIFIA-E. Então, a própria empresa define no sistema como ela quer que os seus dados apareçam no catálogo. Isso é uma outra grande vantagem, né? Os demais dados recebem um tratamento sigiloso e são utilizados exclusivamente para assessoria ao Comando da Aeronáutica e ao Ministério da Defesa. Então, falando aqui já de produtos, né? Então, nós temos aí, talvez, o nosso primeiro produto, já pretendemos lançar agora em agosto, no aniversário de 50 anos do IFI, né? Jubileu de Ouro do IFI em agosto, nós lançamos a primeira versão do CESAE eletrônico, com esse formato gerado aí pelo nosso sistema. Esse CESAE, como eu falei, ele alimenta ali, ele é disponível para o Ministério da Defesa, todas as forças. Os institutos do DCTA podem procurar ali empresas parceiras, empresas para receber tecnologia, por exemplo. A área logística das forças, para contratar fornecedores. Empresas estrangeiras, ofertantes de offset. Então, para ser beneficiário de offset, prioritariamente a empresa tem que estar no CESAE. Isso é uma forma dela ser visível e ser apresentada às empresas estrangeiras. E o edital que exige lá, na própria cláusula de compensação, ele vai apontar o CESAE como a fonte primária para que sejam buscados beneficiários na indústria nacional. Embaixadas brasileiras também podem disponibilizar ali o CESAE e o mercado em geral tem acesso a esse catálogo. Essa é a visão do nosso catálogo. Então, ele vai ser um catálogo, ainda está em desenvolvimento, né? Vai ter uma página inicial, obviamente, mas em vez de ser uma lista fechada ali de empresas, ele vai ter filtros e antigamente, né, você tem aí quase 600 empresas, para você achar uma empresa ali no PDF era um pouco complicado, né? Hoje, você pode selecionar essa empresa por tipo de processo que você quer, por área tecnológica, por produto,
por atividade, se ela quer ou não participar de offset, você pode filtrar isso, por região do país, por estado, enfim, você tem vários filtros possíveis para que você selecione a empresa adequada. E aí, clicando na empresa, essa é um exemplo aí da página, né, como a gente tem concebido a apresentação da empresa. Vai ter ali a barra de rolagem com todos os produtos dela, as fotos ali em cima dos produtos ficam rolando também, e você tem a descrição da empresa que foi feita pela própria empresa, ou seja, a própria empresa diz como ela quer ser vista, como ela quer ser descrita. Isso é uma forma da empresa ela, se apresentar aí para o mercado. Um outro produto, né, que nós vamos gerar já a partir agora do início do segundo semestre é essa lista de empresas candidatas à redução do ICMS. Essa lista ela é elaborada pelo IFI e a partir, né, do segundo semestre, todas as empresas que são beneficiárias dessa redução do ICMS, já são beneficiárias, elas precisarão se recadastrar, renovando ali o seu cadastro no CIFIAE. Então, vai haver um período, obviamente, de duplicidade, né? As empresas que já estavam cadastradas no IFI, sem ser pelo CIFIAE, continuam recebendo seu benefício. As novas empresas vão sendo cadastradas pelo sistema. E, assim que possível, também nós vamos passar informação para que todas as empresas migrem e a gente passe a trabalhar somente com o sistema. Então, eu faço aqui já uma convocação a todas as empresas que já são beneficiárias desse convênio, já se cadastrem para que não precise fazer isso de forma corrida, né, mais para frente. Então, o sistema já está aberto, já está disponível para o cadastro e a gente já, automaticamente, quando for precisar renovar o cadastro da sua empresa, você já está no CIFIAE. Isso é um grande ganho e não tem uma correria muito grande. Temos aqui também essa coletânea, que eu já falei, ela alimenta ali com áreas de interesse da indústria, para fins de offset, ela alimenta o Estado Maior e também o próprio DCTA. Tá? E a gente também tem análise de capacidades tecnológicas de produção, principalmente para os institutos do DCTA, que podem buscar aí parceiros para desenvolvimento ou para transferência de tecnologia. Então, essa vamos dizer assim, é um produto também importantíssimo para aquelas empresas que pretendem receber tecnologia ou desenvolver uma tecnologia em conjunto com o DCTA. Deixo aí a minha frase de fecho para nosso tempo aqui, tá? Dizendo aí essa frase do Bill Gates, né? Maneira como a gente coleta, gerencia e utiliza as informações determina se você vai vencer ou perder. Eu creio que nós estamos dando um significativo passo para que nós possamos vencer, né? Como país, como nação, como setor aeroespacial. Então, eu gostaria de deixar essa frase aí final, e agradecer a oportunidade aí a mim concedida, né, aqui no CIAB. Muito obrigado aí pela atenção dos senhores. Major Mello, muito obrigado pela apresentação, muito clara, precisa sobre o que está sendo desenvolvido pelo IFI. Eu tenho aqui algumas perguntas. A primeira, uma observação interessante, aquela questão da tripla hélice e da tecnologia dual. Embora esse trabalho esteja sendo desenvolvido dentro do ambiente do Comando da Aeronáutica, as empresas que também têm aplicação civil, nós estamos falando de integração nacional e aviação civil, elas podem e devem se beneficiar de todos esses esforços, né? Uma pergunta que foi feita aqui no chat é se MEIs, empreendedores individuais e prestadores de serviço como consultores, eles podem se cadastrar no CIFIAE? Podem, sim. Ele pode fazer o cadastro e se vai analisar, vai determinar se ele pode fazer parte ou não da relação de candidatos
para benefício, né, de redução do ICMS, né? Então, pode sim fazer esse cadastro e, se a atuação dele, o setor que ele atua for setor aeroespacial, sem dúvida ele pode também participar. Entendo. E uma outra pergunta, a empresa para se cadastrar no CIFIA-E, ela precisa já ser fornecedora do Ministério da Defesa ou fornecedora de alguma área do governo? Ou isso não é requerimento? Não, não é requerimento. Uma boa pergunta, né, Gustavo? É uma dúvida bem comum. Pelo contrário, se ela deseja, né, ser uma fornecedora, então é muito interessante que ela se cadastre. O cadastro, ele é basicamente, ele é livre, a empresa vai se cadastrar, nós vamos analisar, ela vai receber uma resposta se ela se enquadra, por exemplo, para receber o benefício. Agora, o cadastro no IFI é livre. Então, cadastrou, a gente vai analisar. Se for uma empresa que não é do segmento aeroespacial, a gente vai devolver lá para ela, dizendo que o cadastro dela não foi efetivado. Se ela for do setor aeroespacial, basta a gente vai ver pelo KNAI, né, de atuação dessa empresa, ela já vai concorrer aí ao benefício de redução de ICMS. As empresas, um outro aspecto interessante do CIFIA as empresas elas podem cadastrar no sistema as suas, assim, os seus desejos, as suas intenções em termos de recebimento de tecnologia, lacunas que elas percebam e que elas gostariam de ver preenchidas, né? E sempre que há vamos dizer assim, uma compra governamental acima de um determinado valor, como o senhor especificou, o Comando da Aeronáutica, ou a entidade dentro do Ministério da Defesa que esteja fazendo essa compra, ela busca ela faz uma busca, na verdade isso é uma pergunta, ela faz uma busca de capacidades que possam se beneficiar daquela compra e para a formulação desses editais de compra, como funciona mais ou menos esse processo? Sim. Bem, então, nós temos no sistema, né, um campo ali para planos futuros. Então, ali naquele campo planos futuros, a empresa vai colocar os planos dela, áreas de interesse dela. Isso migra dentro do próprio sistema para um levantamento que nós fazemos sobre áreas de interesse da indústria ou áreas de necessidade tecnológica da indústria. Quando ela cadastra ali o campo, tem uma pergunta que é, por exemplo, você tem alguma dificuldade ou alguma barreira tecnológica para implantar esse plano? A empresa coloca ali alguma dificuldade que ela tenha, e ela pode dizer que tipo, preciso de um laboratório disso, ou preciso daquilo, ela cadastra tudo isso. Essas necessidades da indústria, elas são coletadas pelo IFI, elas são congregadas em um relatório que nós mandamos para o Estado-Maior. Isso compõe uma coletânea no Estado-Maior da Aeronáutica. Então, quando é feita uma aquisição que vai demandar offset, então o que é feito? São selecionadas áreas para que haja compensação. Então, não vai ser colocado ali o plano de nenhuma empresa, nem nada disso, mas vai ser colocado áreas que é necessária uma compensação. Então, a empresa estrangeira oferece compensação nas áreas tais, tais e tais, no nível tal e tal. E é recomendado que ela busque o catálogo, que é o CESAE. Então, no catálogo, a empresa estrangeira, provavelmente, ela vai filtrar aquelas áreas tecnológicas e todas as empresas que cadastraram com planos, com intenções naquela área vão aparecer, todas. A própria empresa estrangeira, ela vai fazer contato com as empresas nacionais e selecionar um parceiro para ser parceiro em um projeto de offset. Então, o Estado ele não indica empresa, né? O governo, a Força Aérea não indica empresa, mas ela indica áreas tecnológicas, aquelas mais demandadas pelas empresas, para que elas sejam atendidas. Ok. Tem uma última pergunta aqui, Major Mello. Como o IFI e especificamente o CIFIA-E, ele contribui para a Política Nacional de Defesa?
Tem uma ótima pergunta. Então, como eu falei, né, a nossa política nacional de defesa, ela tem, por exemplo, o objetivo número 3, Objetivo Nacional de Defesa 3, é justamente promover a autonomia tecnológica e produtiva na área de defesa. Então, a partir do momento que a gente consegue mapear, por exemplo, que um produto estratégico de defesa, ele tem uma dependência tecnológica muito grande de fornecedor estrangeiro, por exemplo, nós podemos fomentar aí, apontar isso, o CESAR vai nos dar, o CIFIA vai nos dar essa visibilidade, e aí a gente sabe que a gente tem que desenvolver empresas nacionais para suprir, por exemplo, aquele produto estratégico de defesa. Ajuda, porque por exemplo, eu posso colocar uma empresa nacional como uma subcontratada de uma empresa estrangeira que fornece para o país a partir, por exemplo, de um offset. E isso insere uma empresa nacional na cadeia, né? Na cadeia de fornecedores de grandes players globais, grandes empresas globais. Isso tudo dá uma sustentabilidade para uma base industrial de defesa que, no final, é o que suporta tecnologicamente, vamos dizer assim, a aplicação dos nossos produtos, né? Então, certamente, o sistema ele consegue auxiliar em muito as ações estratégicas dentro da PNB. Deixa eu fazer uma última pergunta que foi feita. Esse é um sistema desenvolvido dentro do comando da aeronáutica, mas fornecedores de outras forças, por exemplo, para o Exército ou para a Marinha, também podem participar do CIFIA-E? Sim, com certeza. Lembrando o seguinte, ele é um sistema do setor aeroespacial. Então, a gente está lidando com empresas aeroespaciais. Não é um cadastro de fornecedores. Então, a sua pergunta inicial, né? Uma empresa que só atende o mercado civil, ela é empresa aeroespacial? Ela vai entrar no CIFIA-E e vai participar dessas ações. Então, se é empresa aeroespacial, não importa se ela fornece só para o mercado civil, para o Exército, para a Marinha, para a Aeronáutica, ela é sim elegível e deve se cadastrar. Tá certo, então. Na verdade, eu tenho mais uma pergunta aqui. Eu pedi desculpas ao professor Respício que está nos esperando aí. E Porque uma pergunta. Além da redução do ICMS, existe algum outro benefício para motivar o desenvolvimento das indústrias nacionais, além desses benefícios fiscais que o senhor mencionou, e que são um dos objetivos do CIFIA, a operacionalização desses benefícios? então, a gente tem benefício, por exemplo, relacionado à redução de taxas de exportação, mais específico para fornecedores, né, das Forças Armadas, mas existe o RETID, que é para as empresas estratégicas de defesa. Então, se a empresa ela tem um produto, esse produto se classifica como um produto estratégico de defesa, que ele tem aplicação finalística de defesa, complexidade tecnológica, difícil aquisição. Nós fazemos a análise desse produto dentro do lado do IFI. Então, se ela é classificada, ela passa a receber o benefício do RETID, né, que é a isenção de PIS, COFINS e dentro desses produtos. Bom, Major Melo, muito obrigado. Agradecemos muito a sua presença aqui no CIAB, no quarto CIAB. Desde já fica convidado o senhor e toda a equipe do IFI para o quinto CIAB, que está previsto para maio do ano que vem, lá no Parque Tecnológico. Vamos esperar que as coisas estejam boas e sob controle para que a gente possa realmente se encontrar pessoalmente no evento do próximo ano. Agradeço aí a oportunidade, em nome do Coronel Magalhães, diretor do IFI, o Tenente Brigadeiro Potiguar, nosso diretor-geral do DCTA, a gente poder estar aqui divulgando aí para os senhores as ações, né, da Força Aérea, do DCTA, do IFI, em prol da nossa indústria aeroespacial. Muito obrigado e boa noite a todos. Muito obrigado.